meditação, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 e 5, como uma introdução ao tema. Amém? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, existe um único autor, criador da vida, dos céus e da terra, e o autor da história. Ele é Deus, o nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus. Existem muitas histórias inseridas nessa grande história. Existem histórias de sistemas políticos que vieram e se foram. Existem histórias de impérios, de reinos. Existem histórias de marcas, de empresas que vieram e se foram. E existe a nossa história, a história das nossas famílias, a história da nossa vida individual. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus, o nosso Deus, trouxe cada um de nós aqui, pela sua divina providência, porque Ele é um Deus que é um Deus da história. E o que significa providência divina? Nós ouvimos muito nosso pastor falar disso aqui. Todos que estão aqui pela divina providência. Mas porque esse é um tema muito importante para todos nós, os filhos de Deus. E o que é essa palavra, o que é essa expressão? Providência de Deus quer dizer? Ela quer dizer que Deus está ativamente envolvido na sua criação, cuidando dela e a dirigindo para os seus objetivos. E Ele faz isso, irmãos, na história da humanidade, e Ele faz isso na história de cada um de nós. E o que esse texto que nós lemos em Gálatas diz? Que quando chegou o momento exato, na plenitude do tempo, nem o momento antes, nem o momento depois, o que Deus fez? Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, ao mundo. Deus se fez homem, o fato mais extraordinário da história da humanidade. E é nisso que nós estamos meditando todos os domingos nesse mês de dezembro, no nascimento de Jesus, o fato mais extraordinário da história da humanidade. Irmãos, e por que Deus fez isso? Deus fez isso para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Isso não é coisa qualquer, irmãos. Não mais criaturas. Quando nós nascemos nesse mundo, todos nós, todos os seres humanos que existem, eles são criaturas de Deus, amados por Deus, mas não são filhos. É somente por meio da obra de Cristo que nós nos tornamos filhos. E é com essa introdução que nós vamos ao versículo de hoje, que eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 29. Então, irmãos, com o entendimento de que nós nos tornamos filhos por causa de Cristo, nós vamos ler Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Vamos ler juntos essa frase? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, o propósito de Deus desde a criação no Éden é formar para si uma grande família. Uma família de filhos que refletissem nesse mundo a sua imagem. Mas nós sabemos que esse plano se distorceu desde o Éden. E esse verso nos ensina que o plano de Deus, irmãos, é esse.
Ele me conheceu, Ele te conheceu de antemão e nos predestinou para uma coisa somente. E é só isso que importa para Deus. O resto tudo é anexo. O resto tudo é acessório. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Amém, irmãs? Então, nós precisamos entender que para que esse plano se cumpra, nós sermos conformes à imagem do seu Filho, eu e você precisamos viver olhando para Jesus. Eu achei muito singela essa imagem aí. Nós precisamos viver olhando para Jesus como nosso irmão mais velho, como o que era o único Filho de Deus. E por causa do que ele se dispôs a fazer, ele se tornou o irmão mais velho. E nós somos os irmãos mais novos. E nós devemos olhar para esse irmão mais velho como sendo um modelo. Antigamente isso era muito mais forte nas culturas, né? O irmão mais velho tinha que cuidar dos irmãos mais novos. O irmão mais novo tinha que obedecer ao irmão mais velho. Como hoje está tudo atrapalhado, nem isso tem mais. Mas nós precisamos ter isso com o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso modelo. E isso, irmãos, olhar para Ele como nosso modelo, deveria ser o nosso propósito principal, o item número 1 da nossa agenda, da hora que nós acordamos, da hora em que nós vamos dormir. Mas sabe o que nos falta? Falta-nos visão espiritual. Visão da grandiosidade dessa dádiva. Porque, irmãos, sem a obra de Cristo, isso não seria possível para nós. Todos nós éramos prisioneiros de uma natureza pecaminosa, sem solução. Por causa do que Cristo fez, nós podemos ter essa dádiva. Mas, irmãos, sabe o que acontece? Por não termos essa visão queimando no nosso coração, nós somos envolvidos por tantas coisas no nosso dia a dia. E nós damos lugar a tantas coisas. E às vezes não avançamos em alcançar esse propósito. Porque o nosso coração está envolvido com tantas coisas. Sexta-feira à noite a gente teve um jantar de final de ano da diaconia. E o Gustavo, ele é vendedor. Está na época de final de ano. Tem que bater meta. Aí toda hora ele tinha que dar uma saidinha e responder um cliente. Dar uma saidinha e responder um cliente. Às vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que fazer isso o dia todo. Mas isso não é o alvo. Amém, a meta é bom, né? Precisa de exemplo para isso. Mas isso não é o nosso alvo, irmãos. Nós precisamos viver com clareza do nosso alvo. E hoje eu gostaria de trazer essa meditação, inclusive pensando no fim de mais um ano. Domingo que vem nós já vamos celebrar o Natal, depois já vai ser praticamente o último domingo, praticamente não, vai ser o último domingo do ano, logo nós vamos estar fazendo a passagem de ano, e é normal e saudável que todos nós nos apliquemos nessa data a avaliar o que foi esse ano de 2025. O que nós alcançamos, o que perdemos, o que foi edificado em nós, o que não foi edificado, o que foi edificado através de nós na vida dos outros. Mas o que eu quero frisar nessa manhã, irmãos, é em termos de propósito da semelhança de Cristo. E isso, a conformação da imagem de Cristo em mim, precisa ser algo mensurável. Sabe o que é mensurável, irmãos? Todo mundo sabe. É algo que você pode medir de uma forma prática. Eu tenho que fazer uma viagem daqui para São Paulo, 1.000 quilômetros. À medida que eu me aplico a dirigir, vamos de carro. À medida que eu me aplico a dirigir, eu vou mensurando. Alcancei 100 quilômetros do meu alvo, alcancei 150, alcancei 200. E assim eu vou mensurando o quanto eu já, pelo que eu me dediquei a isso, estou alcançando o meu propósito, que é chegar em São Paulo. Irmãos, a conformação da imagem de Cristo em nós
não pode ser algo teórico. Precisa ser algo prático, que eu paro e meço o quanto disso já foi formado na minha vida. O quanto daquele aspecto já foi formado na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque o plano de Deus, desde o início, foi predestinar os crentes para serem semelhantes ao seu Filho. Irmãos, hoje nós temos, eu penso que cerca de 2,5 bilhões da população de 8 bilhões do mundo que se dizem cristãos. Imagina 2,5 bilhões de pessoas que se aplicam ou se aplicassem firmemente a serem semelhantes a Cristo. Mas é isso que nós vemos, irmãos? Essa transformação que nós vemos? É esse testemunho que nós vemos? Então, irmãos, sermos semelhantes a Cristo não pode ser um conceito teórico, não pode ser uma frase bonita. E aqui, como na minha última ministração, o que eu estou falando não é uma frase bonita, não é uma meditação para o seu intelecto, é um apelo para o seu coração. E a pergunta inicial é: você medita nisso, com as suas atitudes? Quando você faz alguma coisa, você procura pensar como Cristo reagiria? Qual a solução que Jesus traria? Qual é a decisão que Jesus tomaria? O quanto isso é algo que você se empenha, o quanto isso arde no seu coração. E, novamente, eu digo, isso não é uma coisa óbvia, só pelo fato de você ser membro de uma igreja. Irmãos, eu já fui missionária por 2 décadas. Larguei tudo na minha vida para ir aos confins do mundo. Mas por muitos e muitos anos, o meu alvo era a obra. Ser conforme Jesus não era a coisa mais importante da minha vida. E eu sei que muitas vezes não é a coisa mais importante da nossa vida. Então é nisso que nós vamos meditar nessa manhã. E vamos entender o que é isso. O que é a conformação da imagem de Cristo em nós? De uma forma bem prática, eu posso dizer que seria ter as virtudes de Cristo edificadas na minha vida. E que, se edificadas verdadeiramente, elas se manifestarão no meu cotidiano. Se elas não se manifestam, é porque elas não estão sendo edificadas. Amém? Então, seguindo nesse pensamento de virtudes, nós vamos ler 3 porções da palavra. Sua Bíblia está aberta aí com você, eu vou pedir para você abrir em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. Esse é o texto que eu acho o texto mais formidável da Bíblia para falar sobre virtudes. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades ou virtudes existirem e estiverem crescendo em suas vidas, olha o que isso vai fazer, irmãos. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que nos torna operantes e produtivos não é o nosso esforço nas nossas atividades, naquilo que nós nos propomos a fazer. É o nosso empenho em cultivar essas qualidades. Aí o verso continua. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto. Só vê as coisas que estão acontecendo todo dia, toda hora, as demandas.
esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Irmãos, que texto glorioso. E esse texto, o apóstolo Pedro, ele nos comanda a nos empenharmos a sermos diligentes. Diga comigo, diligente. O que é diligente, irmãos? Você se empenhar ativamente, cuidadosamente, em trabalhar, em se empenhar para acrescentar essas virtudes à sua vida. Pedro nos exorta a termos um grande compromisso com isso. Vamos ler mais 2 textos, irmãos, que falam sobre virtudes. Vamos lá para Filipenses 4, vamos ler o verso 8. Que todo cristão deveria saber de cor, porque esse verso é muito importante na nossa vida. Filipenses 4, 8. Finalmente, Paulo aqui está encerrando a conversa, encerrando a carta. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que Paulo nos exorta? Que nós devemos ocupar a nossa mente somente com coisas que têm virtude. Você tem feito isso? Vamos ler também mais um verso. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Pedro, vamos fazer um apanhado desses versos que nós lemos. Pedro, em sua carta, deixa claro que o nosso Deus, o Deus que nos chamou, é um Deus de virtudes. E nós que estávamos nas trevas, como todos aqueles que não conhecem o Senhor, somos chamados a quê? A anunciar as virtudes do nosso Deus. Então, o que nós concluímos, irmãos? Deus é perfeito em virtudes. Nós, os filhos de Deus, somos chamados a anunciar às pessoas as virtudes do nosso Deus. Virtudes deve ser o que ocupa a nossa mente, e se as virtudes estiverem crescendo em nossa vida, nós seremos operantes e produtivos. E o que mais? Se nós nos esforçarmos, diga comigo, esforçar. Se nós nos esforçarmos para consolidar nosso chamado, pela atitude ativa de acrescentar virtudes ao nosso caráter, nós não tropeçaremos. E mais ainda, nós estaremos ricamente providos para entrarmos no reino do nosso Senhor. Irmãos, a salvação é de graça. O reino depende da nossa cooperação. Então, nós precisamos entender que o crescimento das virtudes, o acréscimo de virtudes na nossa vida, não é algo automático, em que o mero viver da vida vai trazer para mim. Virtudes é algo, irmãos, que nós precisamos ser intencionais em buscar, ativos em buscar, porque senão elas não vão crescer na nossa vida. Amém? E o que é virtude? Virtude é uma qualidade moral. E o caráter de Cristo é perfeito em virtudes. A sabedoria de Cristo. A paciência de Cristo. Não é a paciência de Jó, não, viu? Não sei de onde o povo tira esse negócio de paciência de Jó, mas tudo bem. A paciência de Cristo, a sabedoria de Cristo, a mansidão de Cristo, a bondade de Cristo,
o cuidado de Cristo pelas pessoas, a humildade de Cristo, e assim vai, irmãos. O que nós temos que pensar? Eu trabalho também, eu compro, eu vendo, eu me casei, eu crio filhos, eu frequento as reuniões da igreja, eu como, eu bebo, mas tudo isso também. Mas nada disso pode ser o motivo da minha vida. O motivo porque eu tenho anos nessa terra é para gastar os meus dias, para ser cada dia mais parecido com Jesus. E é isso que significa ser cristão. O que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Então, ser cristão, irmãos, não é frequentar uma igreja. Não é o fato de você ser membro de uma igreja que torna você um cristão. O que me torna um cristão é se eu sou uma pessoa empenhada em ser um pequeno Cristo aqui nessa terra. O que me torna um cristão não é eu ter um título evangélico. Irmãos, entendam. Muitas vezes nós estamos envolvidos com religião e satisfeitos com a religião. Não é esse o nosso chamado. Até a vinda de Jesus ao mundo, o caminho para se chegar a Deus passava por ritos, cerimônias e sacrifícios. Era assim ou não era no Antigo Testamento? E observem que é assim em todas as religiões existentes no mundo, diante de todos os deuses criados pelos homens em todos os tempos. Com exceção, lógico, do Antigo Testamento, que esses ritos, sacrifícios e ordenanças eram figuras da realidade que Jesus ia trazer. Então, irmãos, o que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer uma revolução para a humanidade. Uma revolução. Porque a partir de Cristo, entenda, a ideia não é mais o cumprimento de leis, de rituais, de cerimônias. Eu fui no culto de manhã, domingo de manhã e de noite, está ótimo. Não. A partir de Cristo, a ideia é transformação. Nova criatura, novo coração. A mente de Cristo em mim para avaliar o mundo. As virtudes de Cristo formadas em mim. As atividades por si só, irmãos, não pode ser o alvo, como muitas vezes nós nos satisfazemos com elas. Mas as atividades, as reuniões por si só, elas não vão ter valor se nós não sairmos daqui totalmente comprometidos em manifestar lá fora aquele Deus que eu vim adorar aqui. Manifestar como? Com as minhas atitudes. A começar dentro da minha casa. Irmãos, nosso chamado precisa ser, nós sermos e nos empenharmos para sermos um pequeno Cristo. Ponto. Não tem outra definição. Batista, reformado, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, tudo isso é coisa de gente. Tudo isso é coisa que o homem inventou. O que Jesus veio trazer foi uma nova vida, com uma nova natureza e um novo reino. É isso que importa. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter católico no céu, vai ter presbiteriano no céu, vai ter batista no céu, vai ter Romanos 12 no céu, igrejas independentes, assim como vai ter no inferno. A religião, a igreja, a frequência, não traz salvação, irmãos. Existe pastor que está com Bíblia aberta e está indo para o inferno, irmãos. Infelizmente. Então, título, denominação, não faz nada, irmãos. O que conta é, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, testificando. Irmãos, não é esse negócio, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Não. Se eu nasci de novo, existe um Espírito testificando dentro de mim que eu sou filho de Deus. Filho que tem um propósito. Que a imagem de Deus seja formada em mim. Filho que clama, Abba, Pai, papai, meu papaizinho, como eu te quero. Como eu quero ser como o Senhor.
Irmãos, e a pergunta é, nesse ano que está se findando, em mais um ano que Deus lhe deu, dentro de todos os dias que você viveu, você teve uma preocupação em ter sensibilidade ao Espírito Santo que habita em você, para você ver todas as circunstâncias, todas as pessoas na ótica desse alvo. O aborrecimento que veio, o funcionário que não fez uma coisa certa, o patrão que te deu uma dura talvez sem você merecer, a pessoa que te fechou no trânsito, o engarrafamento, todas as circunstâncias, a esposa de TPM, posso ouvir amém dos irmãos? Todas as circunstâncias, tudo, precisa ser visto como uma oportunidade para eu fazer uma escolha. Qual escolha? Não agir segundo a minha natureza, porque ela não presta. Ela é corrompida, ela é decaída. Mas eu não sou mais escravo dela. Ela está aqui ainda. Meu velho homem vai me acompanhar enquanto eu viver. Ela está aqui ainda. Mas agora, irmãos, eu sou livre. Eu sou livre para escolher, olhar para o meu irmão mais velho e falar, eu quero ser como ele. Amém, irmãos? Tem dia que a mulher está de TPM. O marido tem que olhar para ela e falar, quero ser igual ao irmão mais velho. Tem dia que o marido está chato. Mulher tem TPM, irmãos. Tem dia que o marido está chato. Todo mundo tem seus dias. Eu quero olhar para ele. É uma circunstância, é uma oportunidade. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, irmãos. Isso precisa ser nosso alvo. Quando eu estava meditando nessa palavra, essa semana, eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que está prestando serviço ali para nós, no hotel. Ele está cobrindo provisoriamente o lugar de um funcionário que teve um acidente e está fora. Ele é uma pessoa que a gente já conhece há um tempo, ele se dispôs a cobrir a vaga, tudo bem, nós colocamos ele lá. Ele já é um homem maduro, tem 53 anos, ele se diz evangélico, frequenta uma igreja, e eu tive que ter uma conversa com ele. Eu chamei ele para ouvi-lo, pelo fato de que vários funcionários estavam com a mesma reclamação sobre o serviço dele. E eu já aprendi que eu não chego falando. Eu falei, eu queria te ouvir sobre isso. E aí, quando eu falei que eu queria ouvir, lhe mostrei as coisas que as pessoas estavam falando, a resposta dele foi direta. É muito bom ouvir, irmãos. Esse negócio de ouvir é de Deus. Aí ele já falou, dona Viviane, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Muito fácil. Se a pessoa sabe conversar comigo, é fácil. Se ela fala comigo do jeito certo, eu sou sempre bom. Mas se ela também alterar comigo, eu sei alterar com ela, eu altero. Está entendendo, irmãos? Irmãos, é muito fácil a gente ouvir isso e falar assim, uma pessoa que não entende nada. É uma pessoa que não tem entendimento do que é a vida cristã. Simplesmente isso. Mas, irmãos, sejamos honestos. Quantas vezes nós vivemos assim? Vivemos reagindo na nossa natureza. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos prisioneiros do nosso temperamento? Irmãos, Moisés é o meu modelo. Em termos de gente, é o meu alvo. Porque Moisés era colérico. Naquela época não tinha estudo de temperamento, mas eu tenho certeza que ele era. Mas sabe como que a Bíblia fala dele, irmãos? No fim da vida dele, quando ele estava lá conduzindo o povo no deserto, que Moisés era o homem mais... Eu não tenho uma gota de outro temperamento no meu sangue. Irmãos, esse temperamento já me dominou demais, mas eu olhava para a Bíblia e chorava, eu falava, Senhor, Moisés é gente igual eu. Senhor, um dia, Senhor, eu quero isso. E um dia eu vou ouvir isso, Irmãos, essa semana alguém escreveu um negócio para mim e falou assim, a sua mansidão. Eu falei, ai, Senhor,
a sua calma. Senhor, é isso. Irmãos, nós não podemos ser prisioneiros de temperamento, porque o Espírito Santo transforma. Mas a gente tem que querer, irmãos. A gente tem que entender que é para isso que a gente vive, não é para reagir, não é para preocupar com a coisa. Ah, mas como é que não fica nervoso com isso? Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? Ah, mas não tem como não sair do sério com uma pessoa dessa. Irmãos, tem jeito. Tem jeito se você entender para que você está aqui. Se você entender que você está aqui para executar uma tarefa, você vai reagir assim. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser improdutivo e inoperante. E vai estar fácil de você cair. E quando chegar a vinda do reino, você não vai estar aprovado. Ai, irmãos, que coisa horrível. A gente não sabe quando vem esse reino. Esse reino pode vir para nós amanhã, hoje à tarde. E se Jesus voltar hoje? E se eu for? Se o Senhor me levar hoje? Eu estou ativamente trabalhando, me empenhando, diligentemente me empenhando para acrescentar virtudes na minha vida, para entender que todas as circunstâncias cotidianas são situações, são instrumentos, para eu escolher, olhar para o irmão mais velho e responder segundo ele, segundo a natureza dele, clamar pelo Espírito dele, que abala, que habita dentro de mim, pensar como ele, andar na lógica dele, reagir como ele. Amém, irmãos? E o que é maravilhoso de Jesus é que ele é tão perfeito, que ele não apenas viveu dando exemplo com as atitudes dele sobre como nós devemos fazer. E ele também não viveu pregando aqui, ali, uma palavra aqui, uma palavra ali. Ele fez isso. Mas sabe o que ele fez de mais incrível? Ele escreveu um sermão. Ele preparou um sermão. Que eu sei que mesmo ele sendo Deus, com certeza ele parou para pensar em tudo que tinha que ter naquele sermão, que é chamado do Sermão do Monte. Sabe o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a constituição do reino do qual nós somos chamados a fazer parte. O Sermão do Monte, ele descreve o caráter dos filhos de Deus. O caráter que os filhos de Deus devem buscar. Então, por que eu estou citando o Sermão do Monte, irmãos? Porque esse sermão, ele deixa claro que nessa nova vida, Jesus usou muitas vezes essa expressão, nessa nova vida, não há mais valor no mero cumprimento das leis, das cerimônias. Eu vou no culto de manhã e de noite, no domingo. Não há valor nisso, simplesmente. Não existe mais valor na lei, simplesmente. Eu não mato, eu não roubo, eu dou dízimo, eu não adultero, mas há uma nova lógica. Há uma nova lógica pela qual eu devo viver a minha vida. Irmãos, essa questão da lógica é uma coisa muito interessante. Eu que trabalhei no campo missionário muitos anos, uma das coisas que eu acho mais, assim, eu sou muito grata a Deus, eu conhecer a lógica das culturas. Para um brasileiro, é muito lógico eu comer com garfo, não é? Não é higiênico. Quando você fala de você comer com a mão, arroz, feijão com a mão, me faz a expressão que vem do seu rosto. Para o indiano, isso é ilógico, comer com garfo. Porque eles têm um problema de saúde pública, de água suja, muito grande. Tudo quanto é lugar é sujo. Então, eu vou pegar aquele garfo para comer, eu não sei a limpeza dele. Então, a lógica é eu comer com a mão. Porque da minha mão, eu sei. Estão entendendo? É lógico. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o Sermão do Monte, ele traz uma nova lógica de interpretação da vida. Não é uma coisa bonita, irmãos. Ele é um chamado para como eu devo viver. Ele é um chamado para como deve ser o meu caráter. Por isso que Jesus diz, ouviram o que foi dito? Ele está dizendo assim, não é a lei mais. A lei falava para você odiar o seu inimigo, mas eu falo, vocês devem amar os seus inimigos e orar por eles. A lei falava,
não adultere. Quer dizer, o ato. Se eu não adulterasse, estava bom. Mas o que Jesus falava? Mas eu vos digo, se você olhar com impureza para uma mulher no seu coração, você já pecou. E assim ele vai falando sobre todas as coisas, irmãos. Por exemplo, o próximo ponto. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. O que Jesus está dizendo? Ir à sinagoga, entregar a oferta, não é o mais importante. O mais importante é a sua vida, seus relacionamentos. E Jesus falou assim, Jesus não falou assim, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, foi isso que ele falou? Não. Se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, quer dizer, eu posso estar certinho na história, ou achando que eu estou certo, né? Mas se eu sei que ele tem, eu humildemente, imitando o caráter do meu irmão mais velho, eu vou ter com ele. Irmão, eu fiz alguma coisa que te magoou? Eu estou fazendo algo errado? Não é assim. Oi, você está com a cara ruim comigo? O que foi? Está tudo bem? Não, irmãos. Humildemente, bater com ele. O que isso nos ensina, irmãos? Diante de Deus, o que importa é quem eu estou me tornando, quem eu sou. Se eu estou tendo atitudes semelhantes a Cristo, se o caráter está sendo formado em mim. E eu estou enfatizando o Sermão do Monte, porque, irmãos, Jesus não está preocupado com o tipo de cerimônia que você faz dentro de um lugar religioso. Ele não está preocupado. Ele quer saber se você é um lugar onde ele habita. Porque quem é o templo hoje? Nós. Se você é um lugar em que ele de fato habita. E se você entender o propósito que ele habita dentro de você, por quê, irmãos? Para que ele habita dentro de nós? Para nos guiar a toda a verdade e derramar a graça, a capacitação que eu não tenho e você não tem, para escolher ser como ele, para andar como ele. Irmãos, isso precisa ser o nosso modo de vida. Isso precisa ser o nosso modo de encarar as situações que surgem. Suas atitudes, seu caráter no cotidiano. Irmãos, o que o mundo mais clama é que haja pessoas que o nosso caráter, as nossas atitudes cotidianas, mostrem para elas que há um Deus ao qual eu sirvo. O meu modo de falar, o meu modo de reagir, a minha forma de tomar as decisões. Irmãos, a vida virtuosa, ela é o sermão mais poderoso que existe. E a pergunta do Senhor para nós é: quanto nós estamos como filhos de Deus, aqueles que levam o nome dEle, estamos nos preocupando e nos ocupando em nos empenharmos ativamente em que as virtudes de Cristo cresçam na minha vida. Porque, irmãos, uma vida virtuosa, ela atrai as pessoas. Para quem? Para Deus. Uma vida virtuosa mostra para o mundo que fé não é regra. Fé não é religião. Fé é uma força viva e transformadora. É isso que as pessoas precisam ver, irmãos. Amém. E para encerrar, eu quero trazer algumas dicas para vocês, que eu posso chamar de aplicações práticas. Aliás, eu vou chamar de aplicações práticas. Primeiro ponto que eu quero trazer dentro dessa palavra. Irmãos, é um apelo. Como igreja que nós somos um corpo. Como igreja que nós somos, eu quero te chamar a decidir fazer de 2026 um ano em que seu alvo principal vai ser se dedicar a que as virtudes de Cristo sejam acrescentadas à sua vida no decorrer desse ano.
Amém, irmãos? E diga isso para Deus hoje. Não perca essa oportunidade. Não fica só nessa palavra. Senhor, hoje eu falo para o Senhor que eu quero ter esse alvo. Eu quero chegar no final de 2026 e poder medir. Senhor, olha, final de 2025, eu via isso e isso em mim. Hoje eu vejo isso. Eu vejo que eu cresci nisso. Eu vejo que eu reajo assim. Eu vejo que eu penso assim. Eu vejo que eu mudei nisso, naquilo. Amém, irmãos? Segundo ponto prático. Trace um caminho. Trace um caminho. Aquilo que a gente não traça um caminho, a gente não alcança. Se você quer ir em São Paulo, a primeira coisa que você tem que fazer é botar no GPS, para saber o caminho que você tem que seguir. Então, e o que eu sugiro para você? Decida-se a cultivar uma ou duas virtudes por vez. Por quê, irmãos? Porque ninguém aprende ou alcança alguma coisa se você fica olhando todo. Se alguém entra na faculdade de medicina, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela não vai ficar lá, eu vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Não, ela vai estudar a histologia, depois ela vai estudar anatomia, depois ela vai estudar histologia, vai estudar farmacologia e assim por diante. Ponto por ponto até alcançar o alvo. Então, se você ficar olhando todo, eu quero ter o caráter de Cristo. Você pode se perder. Busque a Deus sobre onde começar e foque nisso. Por quê, irmãos? Porque nós somos limitados. A gente não dá conta de fazer tudo de uma vez. Não adianta. Não adianta. Foque, tenha objetivos claros. O que eu quero dizer com isso? Escolha uma virtude. Por exemplo, paciência. Essa é a primeira virtude que um colérico pensa. Então, durante o dia, procure ocasiões concretas para exercer a paciência. Se alguém começar uma explicação comprida com você, que a gente entende as coisas com 3 palavras, você já entendeu o fim da história. Decida que você vai respirar fundo e vai olhar para ela com mansidão e ficar caladinha. Que você não vai se permitir voar a cabeça, mas você vai ficar pacientemente, entendendo que aquela história comprida é uma oportunidade para você crescer em paciência. Estão entendendo, irmãos? É isso que é cultivar virtudes. Quando você sentir impaciência chegar, decide que você vai sempre respirar, pausar, que você não vai reagir no impulso. E assim por diante, irmãos. Por exemplo, se você decide cultivar uma virtude que você só quer falar o que edifica, aliás, essa é uma virtude que todo mundo precisava, né? Decida que Filipenses 4:8 vai ser o filtro da sua boca. Você vai falar uma coisa, isso é puro? Isso é amável? Isso é de boa fama? Isso é honesto? Isso é verdadeiro? Tem alguma virtude no que eu vou falar? Irmãos, pronto. Isso é prática. Amém, irmãos? Decida, escolha uma virtude. Não termine o dia, isso é outra dica. Não termine o dia sem avaliar a sua caminhada naquela virtude. Irmãos, nós fazemos isso com as coisas práticas da vida. Práticas, né? Com as coisas seculares. Nós temos uma clínica, nós temos dentistas que estão terminando a faculdade de odontologia e vão estagiar lá. A gente faz avaliação do trabalho deles. Eles ficam ali primeiro vendo, aí depois a gente põe para fazer uma coisinha bem simples, sob supervisão, e nós avaliamos. Mas com as coisas interiores, a gente não faz isso. Nós precisamos aprender a fazer. Terminou o dia, avalie-se naquela virtude. Entendendo que não é porque uma semana você decidiu que você vai buscar a paciência, que a plenitude da paciência vai ser formada na sua vida. Não. É um caminho que requer perseverança. Perseverança, perseverança. Então, no final do dia, avalie. Avalie. E se veja onde você falhou. Confesse para Deus. Peça a graça de Deus. Confessar pecado é muito importante. Reconhecer que você falhou é muito importante.
Se envolveu alguém, peça perdão, confesse. Outro ponto, irmãos. Antes de começar o seu dia, ofereça-se a Deus. Estabeleça uma intenção específica de praticar aquela virtude. Sabe assim, Senhor, hoje, pela graça do Senhor, eu vou ser gentil. Eu vou ser gentil. Gentil. Sabe quando que eu entendi que goiano não é gentil, irmãos? Quando minha filha caçula mudou para Florianópolis. Gente, aquele povo é tão gentil que me irritava. Aí eu entendi que culturalmente nós não temos gentileza. E comecei a meditar nisso. Meditar. Senhor, eu preciso... Culturalmente nós não somos um povo gentil. Eu preciso ser mais gentil. Entende, irmãos? Decida isso. E uma sugestão prática para você buscar as virtudes para você decidir que virtudes você vai buscar é: identifique sua fraqueza ou defeito mais forte. Qual que é a sua fraqueza, o defeito mais forte? Irritação? Preguiça? Ira? Falta de paciência? Murmuração? E aí vai. Escolha a virtude oposta a isso, para você começar. É o melhor, para o seu bem e daqueles que convivem com você, amém? É essa virtude que eu vou cultivar. Irmãos, não importa se é uma virtude, mas aplique-se a ela, amém? Mas 2 coisas práticas. Tenha um modelo da sua convivência que mais se parece com Jesus para você imitar. Por quê, irmãos? Porque às vezes Jesus pode parecer distante. Sabe, às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas Jesus era Deus, né? Então é mais fácil para ele. Ele vivia num outro contexto. Ah, Jesus nunca viveu isso que eu estou vivendo. Então, pegue um modelo. Eu vou falar publicamente aqui na minha casa, o modelo é o pastor Maquil, porque ele é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Então é fácil para mim. Eu estou lá no meu temperamento, eu falo assim: como que o pastor Maquil trataria isso? Viviane? Entende, irmãos? Quase sempre eu tenho que falar assim: Viviane, tem um modelo, e procura fazer. O que essa pessoa falaria? Como ela trataria isso? Que decisão ela tomaria? Por quê? Porque é uma pessoa. Graças a Deus, nós temos pessoas que são modelos para nós. Outra dica que eu quero deixar, irmãos. Em 2026, estude o Sermão do Monte. Isso pode ser um alvo além da leitura bíblica. A leitura bíblica é muito pouco. Leitura bíblica é o mínimo que a gente tem que fazer. E o ano que vem vai ser Antigo Testamento, né? É o mínimo. Estude o Sermão do Monte. Irmãos, eu passei um ano com as mulheres estudando o Sermão do Monte. Eu não sei na vida delas, mas na minha vida foi a maior virada de chave para o caráter de Cristo. E aí eu transformei isso num e-book, num livro. Aí, se você quiser uma dica para te ajudar a estudar o Sermão do Monte, entra lá no site da Amazon e clica lá, é de graça, tá? Não estou fazendo propaganda para nada, não. É de graça. Baixa o aplicativo do Kindle no seu celular e você tem ali um estudo muito detalhado do Sermão do Monte. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque o Sermão do Monte é onde Jesus detalha o caráter dos filhos de Deus. Como devem viver os filhos de Deus? Qual é a lógica do reino de Deus? Amém, irmãos? E por fim, ore. Busque isso com todo o seu coração. Amém, irmãos? Irmãos, a maior revolução que esse mundo precisa não está na política. Às vezes a gente fica com tanta esperança que um governo caia e o outro entre. Mas a revolução que o mundo precisa não está nisso. Ela não é cultural, ela não é social. Irmãos, a revolução que o mundo precisa é os filhos de Deus manifestando o caráter de Cristo, aonde eles estão plantados. Isso sim é revolucionário na vida das pessoas. Amém, irmãos?
Quero te convidar para ficar de pé e falar com o Senhor agora. Feche os seus olhos, agora é um momento de você reagir a essa palavra. Não deixe que ela se perca. Muitas vezes nós temos que começar, irmãos, com arrependimento. Você tem se dedicado a isso? Buscar se conformar ao caráter de Cristo tem sido um alvo cotidiano? Se não, confesse para o Senhor agora. Fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu estou tão satisfeito com a vida da igreja, tão satisfeito com os cultos que são maravilhosos, mas eu não saio daqui determinado que eu quero manifestar esse Cristo lá fora. Fala com o Senhor agora. Oh, Senhor. E fale com o Senhor, irmãos, que você quer em 2026 ter isso como seu alvo supremo. A gente vê tantas igrejas falando assim, tal ano vai ser o ano da vitória, o ano da prosperidade. Irmãos, 2026 vai ser o ano de nós buscarmos que a imagem de Cristo seja formada em nós, mais do que tudo. O Senhor vai se alegrar muito de ouvir isso da nossa boca. Fale com Ele agora. Peça para Ele a graça dEle na sua vida para isso. Porque de nós não podemos. Peça ao Senhor para não deixar essa palavra sair, entrar no esquecimento. Mas para você diligentemente se empenhar em acrescentar virtudes à sua vida. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus. E nós temos celebrado esse milagre, esse mistério, que a nossa mente não consegue entender. Deus se fazendo homem, por amor a nós. Senhor, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor olhou para nós, para cada um de nós que está aqui nessa manhã, e o Senhor trouxe luz aos nossos olhos, para que nós pudéssemos ver Cristo, na luz de Deus, e essa visão nos transformou. Pai, muito obrigada, porque nós não precisamos mais andar prisioneiros, essa natureza humana, horrorosa, corrompida, mas nós somos livres. Oh Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sairmos daqui nessa manhã, totalmente comprometidos com esse alvo, sermos conforme a imagem do Filho de Deus, que se tornou o primogênito de toda uma criação. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, e agora